A possessão maligna e o exorcismo praticado pela Igreja Católica equivale à desobsessão realizada por médiums? A gente tem que entender primeiro que cada etapa da evolução do pensamento religioso do homem dá a ele uma compreensão do que é o certo, do que é o errado, do que se deve fazer, o que não se deve fazer. A Igreja Católica, ela teve um papel e tem ainda um papel muito grande na evangelização da Terra. Observemos os trabalhos de socorro dos miseráveis, dos famintos, que são realizados pela Igreja em todo o planeta. Leprosários, asilos, orfanatos, casas de misericórdia, que são mantidas pela Igreja Católica não só no nosso momento presente, mas nos séculos anteriores. Foram essas mãos silenciosas que fizeram o grandioso trabalho de socorro daqueles que, de certa maneira, eram esquecidos pela nossa sociedade. Então, o Ocidente, principalmente, tem uma dívida muito grande com a Igreja Católica por tudo que ela pôde oportunizar de socorro para as pessoas. Ela também tem equívocos, muito mais por conta de pessoas do que propriamente pela estrutura daquilo que o cristianismo ou a igreja assim considera. Então, entre erros e acertos, a gente tem que considerar sempre esses dois lados de tudo isso que estamos falando. Então, houve um período em que, pela falta de uma orientação mais segura de como fazer, nós optamos pelo uso de alguns instrumentos externos, como determinados sacramentos, determinados elementos materiais dos quais eu poderia me servir para expulsar os espíritos, amuletos ou coisa parecida, talismãs. Isso tudo decorreu de uma visão que a gente tinha no passado de que o culto externo era suficiente para que nós nos libertássemos do mal sem a necessidade de uma mudança. Então, isso faz parte de um momento histórico nosso, de achar que há uma proteção que nos é oferecida por um objeto e não pela minha mudança íntima. Foi dentro dessa concepção de que elementos externos podem provocar alguma ação sobre os espíritos que surgiram as práticas exorcistas. E elas funcionavam? Funcionavam. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que era assim. Eu vou até me estender um pouquinho na resposta, mas até comentei isso em outras oportunidades. Tem um filme, não aconselho ninguém a ficar assistindo, mas o filme é muito bom. Na época chamava assim, A Hora do Espanto. Então não é um filme espírita. Mas esse filme tinha um ator que ele fazia papel de que ele expulsava vampiros. E aparece um vampiro, entre aspas, real no filme, e o rapaz vai procurar o ator para fazer o papel para expulsar o vampiro real que estava na casa dele. Aí o ator chega lá com o crucifixo e tenta expulsar o demônio com o crucifixo. Aí o demônio no filme chega no crucifixo, toma-lhe assim com a mão e entorta, queima a mão dele com o crucifixo na mão dele e diz assim: você não sabe que isso não tem valor nenhum na mão de quem não tem fé, porque o ator tremia segurando o crucifixo. Nessa hora que o crucifixo cai no chão, ele cai todo retorcido por conta do calor, né? O rapaz pega o crucifixo, que já não parecia nada como um crucifixo, e mira para o mesmo vampiro, o mesmo crucifixo torto, e o vampiro vai embora. O que mostra que não está no objeto, está na crença de quem usa. Então, as práticas exorcistas, elas funcionavam na mão daqueles que tinham fé de que aquilo funcionava. Porque não era o objeto, não era o objeto. É a força da fé de quem se vale dele. Então, as práticas exorcistas funcionaram com aqueles que tinham força espiritual para usá-las. Só que quando você faz a sua pergunta, você pergunta assim, os trabalhos de desobsessão que os médiuns realizam. Nós não temos muito no movimento espírita a prática de que trabalhos de desobsessão sejam feitos por médiuns. Quem realiza o trabalho é a casa espírita, que tem médiuns e não médiuns. São pessoas que se reúnem em torno de um ideal maior para tentar trabalhar o reequilíbrio dos companheiros a partir de práticas que não são objetos,
mas são focadas fundamentalmente na mudança interior que vai bater com a outra. Se eu acredito, é capaz de funcionar.